Outro tema muito importante para deixar claro aqui é o aspecto da passividade e participação no processo de solução. O que isso significa? No método original que usa a fenomenologia, ele não utiliza, a pessoa em si não participa do processo. Ele apenas vai lá, participa de um workshop, onde o problema dele é olhado, ele vai ver o que acontece lá, vai para casa e fica quieto, não acontece, né? Ele não faz mais nada, é assim que funciona. Já dentro do nosso modelo de trabalho, do nosso processo de trabalho, da nossa terapia, a participação da pessoa, da família, é fundamental. Fundamental. Em algumas situações, a terapia representa apenas 20%, e o que a família vai fazer depois representa 80%. Na média, a terapia representa 60%, 70%. E o que o cliente e a família do cliente vai fazer depois representa 40%, 30%. Só que esses 40%, 30% fazem parte. Não podem ser deixados de lado. Então, o cliente, ele sai de uma posição de passividade dentro do método. Na terapia, ele entra como um agente processador, um agente que vai atuar fortemente no processo de solução. Então, nós utilizamos para isso o processo do Jodorowsky, que a gente coloca sempre alguma coisa que a pessoa vai ter que executar no pós-terapia. Uma tarefa pós-terapia. O objetivo dessa tarefa ou das tarefas é solidificar as alterações que foram mostradas durante a terapia. Então, a pessoa precisa fazer aquilo acontecer na vida real. Isso precisa ser concretizado. Ok? Então, existem muitas formas diferentes que aquilo que apareceu na terapia pode ser concretizado na vida real. Nós normalmente damos 1, 2 ou 3 sugestões do que a pessoa pode e deve fazer para que aquilo seja concretizado. Esse procedimento, essa atuação ativa, faz uma diferença brutal naquilo que se consegue de resultado. É uma concretização do resultado que aparece na terapia. Então, por isso que nós sempre falamos que você não pode comprar a tua cura. Não existe a compra da cura. Você vai comprar o processo da terapia que vai mostrar o caminho que você tem que fazer para a tua cura, para a solução do teu problema. Então, a participação ativa dentro do processo é fundamental. Muitas vezes, a participação na terapia nem é necessária. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Tá certo? Você não precisa participar da terapia em si, mas você vai precisar fazer aquilo que a terapia mostrou que precisa ser executado. Entende? Isso é fundamental de entender. Então, se fosse tão simples assim, né? Então, o mundo não estaria tão doente e com tantos problemas, tá certo? Então, a coisa é mais complicada um pouco do que parece, né? Não é tão simples, mas essas tarefas e essas coisas que precisam ser implementadas não são coisas que envolvem gastos, que envolvem coisas mirabolantes ou coisas assim, não.
São coisas simples, mas que vão fazer uma diferença muito grande na vida real. Ok? E que elas vão sedimentar a mudança definitiva que precisa ser feita no sistema. Tá certo? E que aquilo vai consolidar as soluções encontradas. Isso é muito maravilhoso. E nós recebemos sempre retorno das pessoas quando elas fazem, executam essas tarefas, elas nos relatam o quanto aquilo foi significativo na vida delas. O quanto isso foi significativo. Eu vou contar uma pequena história aqui para vocês entenderem. E essa pessoa, inclusive, nem chegou a fazer a terapia. Eu apenas dei uma sugestão para ele e ele acabou executando. Essa pessoa me contou uma história de que a mãe dele morreu num lugar muito remoto no interior e ela foi sepultada e foi colocada lá antigamente uma cruz de madeira. Só que essa cruz acabou caindo, sumindo e o cemitério acabou crescendo e hoje, o ano passado, né, ele me contou que ele foi lá no cemitério para tentar visitar o túmulo da mãe dele e simplesmente não encontrou nada. Então eu dei uma tarefa para ele executar lá no cemitério, ok? E ele foi lá e fez essa tarefa. Ele construiu uma urna lá para a mãe dele, né? E deixou lá, ele fez toda a estrutura como se a mãe dele tivesse sepultada num lugar que ele achou o mais bonito lá dentro do cemitério. E ele fez uma série de outras coisas que eu sugeri para que ele fizesse, uma declaração para a mãe dele, coisa e tal. Moral da história: ele sofria de uma doença cardíaca, tinha um problema cardíaco sério. O que aconteceu com ele depois que ele executou essa tarefa? Ele está normal. Ele simplesmente se curou. Nem foi feita uma terapia. Então, isso significa, eu não imaginava, né, que essa doença cardíaca dele fosse somente devido a essa ocorrência. Mas isso mostrou claramente a importância das pessoas executarem uma tarefa no pós-terapia. É entendido? Até mais.